Bom dia, tudo bem? Meu nome é Gislene e eu estou aqui para apresentar o nosso trabalho. O título do nosso trabalho é Aspectos energéticos do processo de secagem da mistura de leite concentrado com polpa de amora preta em spray dryer, predição via redes neurais artificiais. Esse estudo foi o tema do trabalho de conclusão de curso produzido por mim e pelo Fábio Mitsu Fujita e orientado pelo professor e Dr. Matheus Beira Braga e co-orientado pelo professor Dr. Tiago Dias Martins, todos da Universidade Federal de São Paulo. Qual foi o objetivo do nosso estudo? O objetivo geral do nosso trabalho foi desenvolver uma rede neural artificial RNA capaz de predizer a eficiência energética e o consumo específico de energia do processo de secagem de uma mistura de leite concentrado com polpa de amora preta via spray dryer. Esse trabalho, então, analisou a influência das variáveis do processo sobre os parâmetros energéticos na primeira etapa de estudo e desenvolveu uma rede neural artificial capaz de simular o processo de secagem na segunda etapa do estudo. Bom, por que utilizar a rede neural? Hoje, por conta da dificuldade em se modelar num ponto de vista fenomenológico, as redes neurais elas proporcionam uma viabilidade maior e de extrema importância na engenharia. No nosso estudo, por exemplo, os ajustes e o mapeamento do comportamento térmico para diversas outras faixas do processo que não foram simuladas pôde de forma prática serem preditas com o modelo neural. Agora a gente vai falar um pouco sobre o que são as redes neurais artificiais. As redes neurais artificiais são um ramo da inteligência artificial, no qual tenta simular o comportamento de um cérebro humano de uma rede de células nervosas, neurônios. E as redes neurais artificiais basicamente simulam o comportamento do cérebro humano, como o cérebro humano é capaz de simular e acumular informações, reconhecer padrões, interpretar observações por meio de informações que são fornecidas a ele. E as redes neurais elas simulam esse comportamento por meio de fórmulas matemáticas. Fornecendo então as informações de entrada para a rede, ela acaba aprendendo a gerar as informações de saída da mesma forma que acontece com o cérebro. E para desenvolvê-las, são utilizados softwares que possibilitam simular essa dinâmica. Bom, para desenvolver o nosso RNA foi necessário então considerar os terminais de entrada, que no nosso caso foram as variáveis de estudos para o processo de secagem, na avaliação da influência de cada uma para o âmbito energético. Se quiserem saber mais, podem consultar pelo trabalho do INDEC. Então, no caso, os terminais de entrada foram a temperatura do ar ambiente, a umidade relativa do ar ambiente, a temperatura do ar de entrada, que no caso foi a temperatura do gás responsável pela secagem, a vazão máxima de alimentação da pasta, a vazão volumétrica de ar úmido, que entra na câmara de secagem. E com esses dados, a RNA foi capaz de gerar os dados de saída que foram consumo específico de energia e eficiência energética. Bom, para realizar o estudo dos aspectos energéticos do processo, foi utilizado as mesmas condições do spray dryer, baseados no estudo reportado por Braga, Rocha e Humberg em 2018. E essa análise faz parte da primeira parte do estudo. Bom, essa análise faz parte da primeira etapa de estudo. Bom, aqui a gente encontra então esse balanço de massa, né, de energia utilizado para fazer a simulação dos processos. Para mais detalhes, vocês também podem consultar o trabalho completo no INDEC. Para gerar os dados de treinamento das RNAs, no nosso estudo foram realizadas 99 simulações com diferentes condições operacionais, no qual foram alternados os valores das variáveis mencionadas em função da temperatura do ar de entrada e fixadas as demais variáveis uma a uma para fazer uma análise pontual. Aqui se encontram as faixas de cada variável estudada, e é importante lembrar que o estudo foi desenvolvido baseado nas condições de secagem do spray dryer nas análises preliminares realizadas por Braga, Rocha e Humberg em 2018, no qual foram consideradas fixas a temperatura de saída para garantia do controle da qualidade do produto e fixas a umidade do pó e da pasta, e considerando a mesma eficiência de produção do equipamento estudado. Então, no caso, a temperatura ambiente foi estudada na faixa de 10, 25 e 40 graus, a umidade relativa ambiente 20, 45 e 70%, temperatura de alimentação 5, 20 e 35 graus,
Vazão máxima de alimentação 2, 5 e 8 gramas por minuto. Vazão volumétrica 30, 32,5, 35 metros cúbicos hora. E a temperatura do ar de entrada foi de 140 a 180 graus, num passo de 5 graus. Bom, para desenvolver nosso RNA foram utilizados 3 métodos de otimização: o Liebenberg-Marquardt, Resilient Backpropagation e o Power BI. Já em relação à configuração da rede, foi utilizada apenas uma camada oculta, variando ela entre 1 e 10 neurônios. Além disso, nós testamos apenas a função de ativação do tipo tangente hiperbólica na camada oculta e linear na saída. E o aprendizado da rede, ele passou por uma sequência para ser validado. Então, no banco que nós tínhamos, 70% foi utilizado na etapa de treinamento para que a rede aprendesse a simular os parâmetros energéticos. 15% dos dados foi utilizado na etapa de validação para medir sua capacidade de generalização e interpolação. E o 15% dos restantes dos dados foi utilizada na etapa de teste para medir o desempenho durante e após o treinamento da rede. Bom, para escolher a melhor rede representativa do fenômeno estudado, nós inicialmente estabelecemos como critério de validação o menor valor da função objetiva e o maior valor do coeficiente de correlação, que no presente trabalho foi o coeficiente de correlação amostral de Pearson utilizado. Bom, nesse slide estão apresentados os resultados obtidos, né, no caso do Liebenberg-Marquardt, como método de otimização. Então, de cima para baixo estão representados as RNAs que possuem as menores funções objetivo e os maiores coeficientes de correlação. Entretanto, quando foi plotado nos gráficos de simulações, percebemos que mesmo a RNA com estrutura 692 ter os melhores parâmetros de validação, o comportamento da sua curva gráfica não foi mais plausível do processo estudado do que verificamos na RNA estrutura 610.2, que no caso foi a melhor RNA dentre as configurações testadas num aspecto relativo à análise gráfica. Então essa foi a estrutura melhor encontrada. Aqui está só para mostrar os dados da Resilient Backpropagation e aqui os dados da Power BI. Bom, agora apresentando os gráficos gerados por meio da melhor RNA, né, no caso 610.2, do método de Liebenberg-Marquardt. Os quadradinhos são os valores teóricos, os calculados, aqueles que calculamos por meio das fórmulas tradicionais, e os triângulos são os valores gerados pela RNA. Como vocês podem observar os gráficos, a RNA então conseguiu prever de forma satisfatória o fenômeno estudado, e vocês podem também notar o poder de interpolação que a RNA conseguiu atingir, que são essas curvas intermediárias, que no caso foram poucas simulações dela, né? Então vocês podem prever que mesmo com poucas simulações, a RNA foi capaz de prever os dados intermediários das faixas estudadas, das condições das faixas de operação estudadas. Aqui a gente mostra para a umidade relativa do ar ambiente, também é possível prever a vazão máxima de alimentação da pasta, temperatura de entrada da pasta também, uma condição bem satisfatória em relação aos dados teóricos e os da RNA. E aqui a vazão volumétrica do ar. Concluindo então, a melhor RNA representativa do processo de secagem da mistura leite concentrado com polpa de amora preta foi a RNA estrutura 610.2 do método de Liebenberg-Marquardt, considerando as mesmas considerações das funções de ativação, tangente hiperbólica da camada oculta e linear na camada de saída. E percebemos que por meio desse estudo a importância da análise gráfica ao escolher a RNA é de suma importância, já que nem sempre a RNA com os melhores parâmetros de validação, ou seja, os menores valores de função objetiva e os maiores valores de coeficiente de correlação são as melhores RNAs. Verificamos também que a RNA nossa teve uma boa capacidade de generalização e interpolação dos dados, né, que pode sim ser melhorado por meio
de uma atualização, que nada mais é do que um retreinamento da rede das melhores estruturas de redes encontradas, com a inclusão de novos dados. Eu quero agradecer a atenção de vocês e qualquer dúvida vocês podem mandar e-mail.